Oi, eu sou o Matheus aqui do time de sucesso do lojista da Neopag e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho melhor para vocês sobre como funcionam as taxas de juros. Segundo o direito tributário, taxa é a exigência financeira feita à pessoa privada ou jurídica que é imposta pelo governo ou por alguma organização política. Ela é cobrada pela prestação de serviços públicos e o valor da taxa é calculado com base no custo do serviço prestado pelo Estado em favor do contribuinte. Como exemplo dessas taxas temos taxa de emissão de documento e também a taxa anual de licenciamento de veículos. No nosso caso, vamos falar sobre as taxas de juros. Segundo o Banco Central, juros significa uma remuneração paga a quem empresta algum recurso. A taxa de juros, por sua vez, é a relação existente entre os juros recebidos pelo emprestador e o quanto de recurso foi emprestado. Ou seja, vamos supor que o seu cliente pegou emprestado R$10 por um mês. O emprestador, por ficar sem esse dinheiro naquele período, resolveu cobrar uma remuneração para que quando o dinheiro seja devolvido, ele não fique no vermelho. Então, ele impôs que no final do mês de empréstimo, o cliente vai devolver para ele R$20. A taxa de juros nesse exemplo é de 100% do valor naquele período. Tá, Matheus, entendi até aqui, mas quais são os tipos de juros existentes? Olha, não são poucos, viu? Nós temos juros simples, compostos, compensatórios, moratórios, nominais, reais, rotativo, com taxa variável, taxa fixa, pró-rata. Ufa, o que não falta é juros. Mas os que você, lojista, mais utiliza são os juros com cálculos simples e compostos. O juro simples é a taxa aplicada sobre o valor inicial de forma igual e linear em todos os períodos, ou seja, ele não considera que o valor sobre o qual incidem juros muda ao longo do tempo. Usando aquele exemplo do seu cliente, se a dívida não fosse paga em dia e ainda fosse atrasado mais um mês, no final desse período a dívida seria de R$30, que é basicamente os R$10 da dívida inicial, mais R$10 pelo empréstimo e mais R$10 pelo mês de atraso. No caso dos juros compostos, as taxas de juros cobradas em um determinado período são somadas ao valor emprestado para cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Parece um pouco mais difícil, mas pegando o exemplo do cliente, no final do mesmo período que o calculado com os juros simples, no cálculo com os juros compostos, a dívida será de R$40 e não de 30. Isso porque será cobrado R$10 da dívida inicial, mais R$10 dos juros pelo empréstimo e mais 100% do total em juros atualizados. Aqui na Neopag a gente usa os juros compostos para fazer os cálculos das suas vendas com juros. No nosso cálculo usamos o pró-rata, que nada mais é do que o cálculo de juros diários. E como isso é feito? Vamos supor que você configurou para cobrar 10% de juros ao mês. Se um cliente ficar com uma fatura de R$100 em atraso por 2 meses, no final desse período ele vai ter uma dívida de aproximadamente R$123. Olha, no começo, saber sobre taxas de juros parece um pouco confuso, né? Mas depois que você entende um pouquinho melhor como ela funciona, fica muito mais fácil de aplicar no seu dia a dia. Se você ficou com alguma dúvida sobre taxas de juros, é só mandar pra gente aqui no chat. Aproveita também para me mandar quais conteúdos você quer assistir aqui na nossa página de treinamento, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até a próxima!